Pessoal, vamos lá. Antes da gente começar, né, vamos rezar um Pai Nosso para agradecer a Deus o nosso dia, agradecer a Deus a nossa saúde, pela nossa família, graças a Deus todo mundo bem, todo mundo com força para poder trabalhar. Isso tudo é graça, é presente de Deus, só da gente acordar. Todo mundo espera um milagre mirabolante, mas o primeiro milagre acontece e às vezes a gente nem dá tanta atenção e sequer agradece isso, que é a gente poder acordar e fazer um dia. Então, isso é o maior milagre, é o primeiro milagre, damos pela manhã. Então, que nós possamos agradecer a Deus por esse dia incrível, por nossas famílias, agradecer por vocês que estão aqui também presentes com a gente. Isso é uma alegria muito grande. Então, a gente tem que agradecer a Deus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A Pamela está já aqui. O senhor já está online? Não. Vou chamar ele. Luciano tá, né? Então, pessoal, primeira coisa que eu vou falar com os gestores aqui. Vou falar com... Eu vou pedir que alguém está com... Muta para mim, Luciano. Aí. Beleza. Pessoal, a única coisa que eu quero que vocês entendam a partir de agora. Gestores. Quem do time não está na reunião, se perguntar sobre alguma coisa do treinamento, faz o quê? Vai no YouTube e procura. Porque é um treinamento muito importante. Então, quem não está aqui, quem não está participando, se te questionar alguma coisa, você fala, vai no YouTube que está gravado. Ok, gestores? Vamos lá. Primeiramente, essa semana, e é muito bom acontecer os problemas, porque quando não vende, não tem problema. Quando vende, tem que ter problema. Eu vou dar um exemplo. A Demicon, em 31, no ranking de 31 empresas, com mais notificação do Banco Central, ela era a 31ª, ou seja, a última. Isso, no conceito, é excepcional, é esplêndido. A Camila entrou aqui também. Camila, você pode abrir o seu microfone e a gente bater um papo. Bom dia, hoje, pessoal. Se você puxar... E hoje, pessoal, se a gente puxar o ranking, você vai ver que a Demicon está na 26ª colocação. Mas tem um motivo para isso. É porque ela está vendendo mais. E todas as vezes que vende mais, vai ter gente vendendo errado. E quando vende errado, automaticamente reflete na empresa. Então, estou falando de uma empresa que está vendendo 4 bi de consórcio mês. É óbvio que ela vai ter mais reclamações. Isso aí é questão de lógica. Agora, o que não pode ser feito é o seguinte, é o cliente você pegar o Reclame Aqui e só ver as reclamações e sequer querer abrir as respostas. Porque todas as reclamações estão lá com as respostas. E aí eu vejo o consultor que me procura, que me manda mensagem, olha, mas o cliente falou isso tudo. Ok, mas ele teve curiosidade para abrir as respostas da empresa? Porque lá está lá, 100% das perguntas, das reclamações estão respondidas. Então, a gente tem que ter esse argumento na ponta da língua. E quando a gente vai trazer para o nosso negócio aqui, porque a gente escuta muito falar, olha, pode alienar o próprio imóvel, olha, pode levantar capital. O que nós vamos fazer nesse treinamento aqui hoje, gente, e eu trouxe a Camila para essa reunião, é simplesmente esmiuçar o que pode e o que não pode ser feito. Mas aqui é exclusivamente para levantamento de capital. Então, não é para a pessoa que quiser fazer aposentadoria imobiliária, nada disso. Não vai ter técnica de venda,
Aqui é para você entender o processo. Como que a Demicon faz para fazer a liberação? Na semana passada, nós tivemos que não foi um problema, foi um ruído de comunicação entre Pacelli, cliente, Camila e Cláudio. E aí, mediante a isso, nós entendemos, cara, eu tenho que buscar, porque nós temos que treinar o time para saber o que é. Porque você escuta falar, olha, a Demicon permite você alienar o próprio imóvel para tirar o capital. Permite. A gente consegue fazer isso. Olha, a Demicon ela permite alienar bem de terceiros. Permite. Como que nós fazemos isso? O problema, e aqui eu quero trazer a Camila, é o seguinte, gente. A Camila, ela não é consultora financeira. A Camila não é consultora, não é empregada do Cláudio, não é empregada do Dixon, não é empregada do Luciano. A Camila, ela nos dá o suporte entre matriz e carteira de cliente. Mas a Camila não vende. A Camila não tem que saber qual o grupo que vai colocar o cliente. A Camila não tem que saber qual que é a operação que vai ser feita para o cliente. A Camila, você tem que passar para ela que ela vai saber, mediante o que você passar, qual a documentação que ela vai pedir. É isso que a gente tem que entender aqui. A Camila hoje ela é contratada para fazer o trabalho dos clientes da carteira do Cláudio. Por que a Camila está atendendo o cliente que é do Pacelli? Porque esse cliente foi vendido na carteira do Cláudio. Os clientes que vocês venderam, que estão na carteira do Dixon, quem que vai fazer essa questão de ponte de documentação? É a Camila. Agora, se você não tem a contratação da Camila, se a Camila ela não é direta a você, me desculpe, quem tem que buscar como fazer é você. Nós podemos auxiliar. Olha, você vai enviar esse e-mail, e aí eu pergunto, Camila, para qual e-mail que o consultor que está com o processo de liberação vai encaminhar a documentação? Só que não é a Camila e nem o gestor que tem que passar para o consultor qual que é a documentação necessária. É trabalho do consultor entender qual é a documentação que precisa. Ou eu estou falando... Caiu. Camila? Deixa eu entrar pelo meu WhatsApp aqui. Deixa eu sair aqui e voltar. Voltou? 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 Tá certo? Tá falho? Voltou a falhar. Até onde, gente? Até onde vocês escutaram? Pessoal, voltou aí? Tudo certinho? Agora está parecendo que voltou. Estão me escutando melhor agora? Estou. Acho que está todo mundo escutando agora. Camila, você escutou até onde o pessoal? Ficou cortando, mas deu para entender. A não ser que as pessoas não entenderam. Você estava falando que... Vocês entenderam? Deu uma picotada, mas deu para entender sim, Cláudio. Pode tocar aí. Ok, vamos lá, então. Então, pessoal, a Camila, ela é responsável para cuidar... Agora tá querendo folga. A Camila é responsável para cuidar da operação dos clientes da carteira que ela é contratada. Então, eu quero perguntar a Camila, ela não vai se importar de responder. E ela responde. Só que hoje ela escolheu abrir mão de trabalhar dentro da unidade para ela prestar consultoria para quem contratou ela. Ou seja, se você quer um trabalho da Camila, você tem que perguntar a ela, Camila, quanto você me cobra para poder fazer isso? Você está me entendendo? Isso aí é algo que é empresarial. Hoje a Camila é empresária, hoje ela não é filantrópica.
Então, ela está cuidando do processo desse cliente do Parcele, primeiro passo. Então, para deixar bem claro para todo mundo, para não ter dúvida. Porque teve questionamento seguinte: por que a Camila está cuidando do processo do cliente do Parcele? Eu estou respondendo, porque a Camila é contratada para cuidar da minha carteira. E esse cliente está na minha carteira. Então, automaticamente, ela é responsável junto comigo. Ok? Entendido até aí. Segundo passo. Quando nós chegamos num processo de levantamento de capital, o consultor, ele não tem que ser Maria vai com as outras. Ele tem que entender o que está vendendo. E como que ele entende como está vendendo? Para levantamento de capital, pessoal, nós temos três opções. Primeira opção, construção. Só que a construção ela é muito específica, porque demanda algumas coisas. Eu vou pedir que o pessoal possa ficar atento aí ao chat. Se tiver alguma pergunta, isso, a gente responde. Pessoal, primeira coisa que é a construção. Nós temos que ter alguns cuidados para levantamento de capital através de construção. Por quê? Assim como a Caixa Econômica, quando você começa um processo de construção, ele é liberado crédito por etapas. E na construção, o cliente ele tem que comprovar que está construindo. Se ele não comprovar, ele não recebe a segunda etapa quando o dinheiro acabar. Exemplo, eu tenho um terreno. E aí eu quero fazer o levantamento de capital. E o terreno, entro com um processo de construção nele. A Demicon vai liberar uma parte mediante o cronograma. O cliente ele pegou para fazer levantamento de capital. Ele não construiu. Ele precisa mandar fotos para a Demicon, porque o avaliador volta na obra dele para poder liberar a segunda etapa. Precisa ser avaliado o que foi construído na primeira. Ele não tem nada construído porque ele usou o dinheiro como outra coisa. A Demicon vai liberar a segunda etapa? Claro que não. Porque o processo foi dado ao Banco Central para construção. Então, nós já descartamos essa forma, apesar que tem como fazer, mas nós sabemos que é complexa essa operação para o cliente. Então, nós já descartamos ela. Porque se o cliente quer fazer levantamento de capital, com construção é mais difícil. Por quê? Primeiro, tem que ter o terreno no nome do consorciado, beleza? Tem que ter um projeto de construção, e aí inclui alvará, inclui projeto de engenheiro assinado, inclui isso tudo. Um outro detalhe que acontece, se tiver, e aqui em Muriaé é muito, não sei se Juiz de Fora e Campos, a obra não está averbada no terreno. Exemplo, eu quero pegar o dinheiro, tira como construção, chega lá, tem alguma coisa construída, mas essa construção não está averbada no terreno. Não tem como fazer, porque já existe uma construção naquele terreno. Então, ela é um pouco complexa. Então, aquisição para construção, a gente nem vai entrar em detalhe. Nós temos duas ferramentas em que nós conseguimos fazer um levantamento de capital. Pessoa física, eu faço muito e eu entendi, junto com a Camila, que é a ferramenta mais fácil para poder se fazer levantamento de capital. Que é o quê? Através de reforma do imóvel. Por quê? Até então, nós acreditávamos em que
precisava de um projeto de um arquiteto, precisava de um projeto de reforma. Não precisa de nada disso. O que eu preciso para fazer levantamento de capital para um cliente que tenha imóvel próprio no nome? Através de reforma, eu preciso que o consorciado tenha um imóvel quitado no nome. A nossa jurídico, que é a Daniele, aí você notifica a Dani em que precisa fazer-se um levantamento de capital através de reforma de um imóvel. Nisso, quando a gente tem que fazer esse processo de levantamento de capital, o gestor, ele auxilia. E como que ele auxilia? Fazendo a ponte entre o consultor e a Daniele, que é a nossa jurídico. Quando a gente entra nesse detalhe, a gente notifica a Dani. A Dani pede o quê? Vai ser através de reforma. A Daniele envia uma documentação, que é um contrato de cronograma de obra. A Dani mesmo faz. Ela envia, o engenheiro assina, não precisa de um projeto, o engenheiro assina, a Ademicon, depois da alienação fiduciária pronta, a Ademicon paga 50% no protocolo. Os outros 50% é na conclusão da alienação fiduciária. Ou seja, não precisa de um outro imóvel. Precisa somente de um imóvel no nome do consorciado, com o contrato que a própria Dani envia, o engenheiro assina e a Demicon deposita o dinheiro da reforma na conta do consorciado. Positivo, Camila? Positivo, isso mesmo. E aí, pessoal? Esse contrato de Pode falar, reforma. Camila. Pode falar. Deixa eu só sinalizar. Claudinho, o contrato de reforma, ele não é o cronograma, é um contrato entre as partes, tá? O cronograma é o processo que tem na construção. No processo de reforma, é somente o contrato, tá? Aí vai ser solicitado as documentações do engenheiro ou arquiteto, do consorciado, crédito, e a Dani vai montar para a gente o contrato e o engenheiro ou arquiteto assina. Tá bom? Podem perguntar a Camila, gente. Tem que perguntar. Eu não estou ouvindo nada, não. Camila, repete em... Camila, repete para todo mundo ouvir aqui a parte Oi. que você fala do contrato que vem da Dani, dos dados que precisa do engenheiro, Tá. dos dados que precisa para poder fazer. Tá, vamos lá. Quando vai se fazer o contrato de reforma, os dados que a gente precisa são os dados do engenheiro ou arquiteto que vai assinar o contrato pro cliente, tá? Tem que ser uma pessoa, um engenheiro ou arquiteto de confiança, porque entende-se que é um levantamento de capital e não vai saber a reforma. Então, tem que ser uma pessoa de confiança. Daí a gente precisa dos dados pessoais, endereço completo, do consorciado, nome completo, cota, crédito, o valor líquido que vai tirar para a gente passar para a Dani e a matrícula. Importante que tenha a matrícula também para ela poder confeccionar o contrato. O pessoal perguntou aqui os outros 50%. Pessoal, foi o que eu falei. 50% libera no protocolar no cartório. Qualquer outra administradora, pessoal, qualquer outra administradora,
liberaria o capital da reforma somente quando a alienação fiduciária estivesse pronta no cartório. A ADEMICON, quando você protocola no cartório e manda para nós, ela já libera 50% do valor no protocolo. Quando fica pronta a alienação fiduciária no cartório, ela libera o restante do pagamento. Entendeu, Renata? Pessoal, e isso, desculpa, isso seria quanto tempo esse processo aí de alienação fiduciária em média? Tempo de cartório, Maurício, em torno de 30, aí depende do cartório que vai fazer. Aí já foge da alçada da Demicon. Aí é tempo do cliente com cartório. Entendeu? Então, geralmente tem cartório que faz 15 dias. Se o cara tiver algum contato dentro do cartório, ele faz mais rápido. Tem contrato que vai para 30, 45. E aí depende do cliente com cartório. Aí a Demicon já não tem envolvimento nessa questão de tempo de cartório. Mais alguma pergunta? Aqui, nesse processo de reforma, em momento nenhum tem o avaliador, né, comparecendo ao imóvel para fazer avaliação, não, né? Tem sim. Tem. Porque precisa deixar o imóvel como garantia. Beleza. Isso tem um custo para o cliente também, né? Esse avaliador. Sim. O avaliador é por conta do cliente. Qual é o custo médio para ele se deslocar aqui para a nossa região e fazer uma avaliação? Camila? Geralmente, Rafael, o custo, eu nunca vi, tá? Valor inferior a R$ 2.000. Então, você passa sempre para o cliente uma média acima de R$ 2.000, porque ele não manda uma pessoa, por exemplo, daqui de BH para aí, sempre vai ter um responsável próximo na sua região. Beleza. Essa avaliação é feita antes da alienação, né? Primeiro passo é a avaliação. Aí que entra um grande Isso, detalhe. depois que... Camila, explica para nós também como que seria essa questão por conta do quê? Porque a gente tem duas formas de poder fazer essa avaliação. Se a gente faz a avaliação antes do processo dar início, o cliente tem que pagar do bolso. Só que se nós fazermos e solicitarmos a avaliação com o processo em andamento, nós conseguimos tirar essa avaliação do valor da carta de crédito. Não é isso, Camila? Isso mesmo. O cliente tem essas duas opções, do valor líquido do crédito no momento do processo, tá? Onde já passou pelo comitê, aí vai ser feita agora a segunda etapa, que é a avaliação do imóvel. Aí o cliente já pode descontar esse valor do valor líquido. Então é importante deixar ressaltado isso, porque na hora que cai o valor, ele fala, por que caiu menos? Aí você tem que sinalizar por conta da avaliação e tem também outros descontos também, mas ele tem que ficar sinalizado que tem esse desconto. Beleza. Estevão, qual o custo desse projeto? Esse projeto vem da Dani, não tem projeto. É um contrato que ela faz, então esse contrato não tem custo. Não. Fala que você tem de janeiro. Ela acabou de responder. É em torno de uma média de R$ 2.000. Para cima, tá? É o valor mínimo que eu já vi sendo orçado é R$ 2.000. Beleza. Nunca vi um valor inferior a esse. Estevão, a questão do engenheiro que você vai fazer, que é um engenheiro, que não é o da Demicon, mas que vai assinar seu projeto, aí eu não sei te dizer o valor. Por exemplo, o cliente do Pacelli tem um engenheiro que é amigo dele. Esse engenheiro não cobrou nada para assinar esse contrato. Então, vai depender do consorciado e com alguém de confiança dele. A Demicon também não se envolve nisso. Bom dia, Camila Maia. Bom dia. A minha dúvida é a seguinte aqui, ó. Estou- Quais custos que tem, então? Vai ser com
com o engenheiro nosso, vai ser com o engenheiro do cliente, e quais custos que vai ter mais? Além desses dois custos aqui. Você fala dos dois engenheiros, eu não entendi. Porque a Avalipar é uma empresa que faz a avaliação do imóvel. Então, esse é Aham. o primeiro custo, né? Uhum. O engenheiro nosso, quando você fala assim, é porque vai te cobrar para fazer essa assinatura do contrato de reforma, é isso? Não, eu digo o engenheiro da Aí eu Ademicom não tô, mesmo. Engenheiro. eu não tô conseguindo ouvir. Tá muito ruim, tá picando o seu áudio. A minha dúvida é a seguinte: o custo que eu vou ter vai ser com o engenheiro da Ademicom, um custo. Segundo custo, engenheiro particular meu, segundo custo. Quais custos que eu vou ter mais, além desses dois custos aqui? Tá, os custos da operação depende do que você vai ser realizado. Eu vou fazer um levantamento para você e vou discriminar e vou te entregar e peço para o Claudinho compartilhar aqui no grupo, porque são vários cursos e eu preciso nomear todos Camila, e trazer de- certinho aqui para não faltar nenhum. Camila, deixa eu colocar aqui uma posição, porque o Cristevão não está entendendo. A pergunta dele é simples. Cristevão, o engenheiro da Ademicom que vai avaliar o seu imóvel é antes de você levantar o capital. Você contemplou para você sacar a carta de crédito, ok? Independente se você vai comprar um imóvel próprio, independente se você vai fazer levantamento de capital, o engenheiro da Demicon, ele vem no seu imóvel, você tem um custo pelo deslocamento dele. Pronto, esse é o engenheiro da Demicon. O segundo engenheiro é só o cliente que quer levantar capital no próprio imóvel ou fazer uma reforma. Aí esse cara vai chamar o engenheiro dele para fazer esse contrato que a nossa jurídica está fazendo. Todo cliente tem que ter esse segundo engenheiro? Não. Se o cara vai comprar um imóvel para morar, para investimento, ele não tem que ter segundo engenheiro. É só uma coisa, o engenheiro da Demicon que vai vir avaliar o imóvel, por quê? Para eu tirar o dinheiro do Banco Central, eu tenho que provar pelo laudo do engenheiro da Demicon que o meu imóvel cobre o saldo devedor da minha cota, entendeu, pessoal? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é o cliente que quer levantar capital no próprio imóvel. Aí esse cara tem que sim ter o engenheiro de confiança dele para assinar o contrato que o jurídico vai mandar. E eu queria deixar bem claro, quem que é o jurídico, pessoal? Muito mais do que só o jurídico da Demicon Brasil, quem é o jurídico responsável pela nossa região? A Dani. Quem é a Dani? Esposa do Rafael Kowalski, que é simplesmente o nosso diretor. Só para vocês entenderem a chancela que nós estamos dando para vocês, a clareza que nós estamos dando para vocês e o entendimento de quem está envolvido no processo. É algo que a gente tem acesso o tempo todo. Claro que quem vai ter acesso com a Dani são os gestores, o licenciado, porque senão vira o balaio de gato. Imagina se nós, 40 pessoas, entrar em contato com a Dani para tirar dúvida para o cliente que nós temos. Então, por isso que a Camila hoje é a referência nossa de administração. Tá? Eu queria deixar bem claro para a gente entender. A Camila presta serviço para os gestores que contratam ela. Nós definimos como praxe das nossas unidades ter um administrativo focado. Por isso que nós não temos administrativo dentro das nossas lojas. O administrativo dentro da própria loja é uma secretária que fica na recepção. Aí ela perde o foco com tudo dentro da loja. Por isso que a gente faz plantão para ter consultor focado na recepção das unidades. Entenderam? Para quê? Porque a Camila hoje montou a estrutura para nós que ela fica lá 100% focada nos processos administrativos. E por isso que ela é tão proeminente hoje de resolver as coisas com tanta clareza. E o melhor, a gente tem acesso hoje a todos os gestores, diretores, e por isso que o Rafael fez com que a própria Dani, que é esposa,
assumisse esse papel nosso, porque é óbvio que é uma dúvida, e eu vou te ser sincero, esse material que o Cláudio pegou com a Dani não é para a gente simplesmente sair distribuindo, não. É para ter o entendimento, mas isso faz todo sentido, porque quantos clientes que nós temos querendo fazer esse processo de levantar capital e vão, obviamente, pedir opinião do seu gerente de banco que tem ali relacionamento a vida inteira e que esse gerente de banco vai dizer assim, cara, isso é impossível, essa Demicon está falando mentira, isso é promessa de vendedor. Porque se ninguém faz, todo mundo fica embolado. Por que a Demicon faz se nós não fazemos? Porque lá tudo é terceirizado. Então, eu quero deixar bem claro para vocês. É por isso que o Rafael, no dia que nós começamos lá atrás, ele disse assim, Dixon, foca em recrutar, em falar de investimento e fazer o cliente virar cliente investidor. No meio do processo, quando ele contemplar, você pode ter certeza que você vai ter a retaguarda e o suporte. É o que está acontecendo. Por isso que é importantíssimo o estudo das políticas de crédito. Por isso que é importantíssimo entender o processo claro que nós temos dentro da Demicon. E o melhor disso tudo, cada cliente, nós vamos criar e vamos buscar a solução interna para achar a solução melhor para esse cara. Então, assim, o que está acontecendo hoje, entenda. A Camila está aqui para tirar todas as dúvidas. Nós temos que ter essa clareza, porque isso muda tudo. Tá? Tem gente que até hoje está na Demicon e não comprou a Demicon ainda. Isso é muito sério. Tem muita gente que não fecha projeto, não vai em cliente porque não comprou a empresa. Porque ouve a gente falar e fica ali em cima do muro achando, isso é conversa. É absurdo o que nós temos na mão. Mas tem que fazer o processo direito. Tá? Então, a questão toda aí que a Camila está dizendo, é muito claro. Qual o custo que nós temos? Primeiro, o engenheiro da Demicon, da Valipar, vai vir avaliar seu imóvel. Ponto. O que o Claudinho falou é importantíssimo. Eu preciso de avaliar o meu imóvel agora? Não, para quê? Quando você contemplar a primeira cota, você chama o engenheiro, porque você pode debitar o custo lá de R$1.000 e poucos, R$2.000, da própria cota, sem tirar R$1 do bolso. Então, para que eu vou antecipar isso? Ok, segundo custo. Se eu for levantar capital no próprio imóvel, eu vou precisar de um engenheiro de confiança para assinar o contrato que a Dani vai mandar. Ponto. Esse segundo custo, ele é obrigatório e todo mundo vai ter? Claro que não. 90%, 99% dos nossos clientes não tem esse segundo custo, porque está comprando imóvel para investimento, para moradia. Perfeito? O segundo custo, que na verdade não é custo. Se você tem um engenheiro de confiança, esse cara não vai nem cobrar para assinar. Tá? Só para esclarecer, para a gente deixar a coisa muito transparente, é muito simples. Não vamos colocar poeira onde não tem. Esse material da Dani é fantástico, porque ele é objetivo, claro, um processo simples. Mas como ninguém faz, e aí a gente tem que ter essa segurança para passar para o cliente. Agora, claro, não tem milagre. Eu não vou prometer para o meu cliente, irmão, você contemplou a sua cota, o dinheiro vai cair na sua conta. O Banco Central ele vai auditar, e aí nós temos que justificar de forma legal. E essa expertise que a Demicon criou, única, que faz com que a gente consiga isso. Então é um processo que vai demorar 30, 40, 60 dias para liberar a primeira cota. Óbvio que em qualquer lugar demoraria 1 ano. Tá? Só para justificar, Camila, para a gente ter essa segurança, essa firmeza. Mas o importante é vocês entenderem que nós temos Camila no administrativo, nós temos Dani no jurídico, 24 horas focada, disponível para resolver os nossos problemas e nos ajudar a fazer tudo acontecer. Show? Continue aí. Ô, Dixon, e vocês falando isso, eu preciso acabar que eu vou ouvir na caixa. O Estevam perguntou qual o valor que tem que pode ser descontado do próprio crédito para a documentação. O Banco Central permite
que possa ser usado 10% do valor do crédito para resolver a documentação. Ou seja, nem alienação fiduciária, o cliente ele vai pagar do bolso, ele pode usar como, porque o Banco Central permite 10% para poder usar com a documentação. Desconto do próprio crédito. Então, isso é muito bacana. A Maria Fernanda mesmo falou isso no Rio, falou isso lá em BH ano passado, vai falar isso novamente. Então, o custo que o cliente vai ter é o cliente do engenheiro, da Demicon. E se ele não tiver um amigo dele, pronto. A alienação fiduciária pode se usar para documentação de imóvel até 10% do valor do crédito. Então, isso já dá mais uma segurança melhor. Pessoal, só para a gente continuar. A Camila vai ter a parte dela de fala, que é a parte documentacional. O que precisa, quais os documentos que precisa de cada cliente. Ela vai falar daqui a pouquinho, tá? Então, quais são as formas que a gente vai fazer para levantamento de capital, pessoal? As formas que a gente vai fazer para levantamento de capital, principalmente para pessoa física, é através de reforma, que é a forma mais simples. Ah, o cliente não tem imóvel no nome dele, então ele não tem como fazer como reforma. Ok? A gente vai dar outra solução. Mas a forma mais simples para poder fazer levantamento de capital é através de reforma. Beleza? Agora, eu vou compartilhar com vocês, quando o Dixon fala de usar imóvel de terceiro, quando o Dixon fala de alienar o imóvel sem precisar transferi-lo, exemplo, você vai usar um imóvel de terceiro, não precisa transferir esse imóvel. Como que a gente pode usar esse capital? Tem como fazer? Tem. Só que aí, nesse caso, a gente vai entrar naquela situação que aconteceu com o Pacelli, que nós chamamos mútuo para aquisição. Esse material é a segunda forma que nós fazemos para levantamento de capital. Quem usa muito esse mútuo para aquisição? Pessoa física usa? Usa. Mas geralmente é usado por empresas fazerem levantamento de capital no próprio imóvel. Só que aqui a gente tem algumas premissas que têm que ser seguidas. Então eu vou pedir a Luciana para ir passando o próximo slide. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender o objetivo. Explicar o embasamento legal da operação. O porquê que nós fazemos isso? Como o Dixon falou bem claro lá atrás. Olha, se o cara for tirar dúvida com um gerente de banco há muitos anos, o cara vai falar que isso não se faz, que isso está errado, que isso é papo. Então, a gente tem que ter um embasamento legal nessa operação. Apresentar a estrutura do crédito na modalidade mútuo, detalhar as duas formas de aquisição e expor um exemplo prático. É esse o objetivo. Vamos lá, próximo. O que é o embasamento legal? A Lei 11.795, ela fala o quê? Ambos reconhecem o consórcio imobiliário como instrumento para reformar, aquisição, construção e quitação de financiamento. Ponto. É isso que a Lei 11.795 fala. Só que dentro dela, por nós sermos especialistas, temos uma jurídica, como o Dixon bem falou, focada, a gente consegue fazer a operação de levantamento de capital dentro do quê? De aquisição e de reforma. Como assim? Desce, Luciana. Modalidade da aquisição com crédito de consórcio. Aquisição pura. O que é aquisição pura? É que vocês sabem, comprar um imóvel, o próprio imóvel fica como garantia. O que é mútuo para aquisição? O cliente apresenta um imóvel em garantia e compra um segundo imóvel que chama-se um imóvel de objeto. Nessa operação, nós temos que ter dois imóveis. Um imóvel fica como garantia do Banco Central. O segundo imóvel, a Pamela falou alguma coisa aí que eu não entendi.
Não, né? O segundo imóvel, ele não fica alienado. Esse segundo imóvel é que nós fazemos um contrato de compra e venda entre as partes, que não vai para cartório, e a Demicon paga nesse contrato. Mas o que ficou como garantia foi o imóvel garantidor, e não o imóvel do contrato de compra e venda. Como assim? Desce, Luciana. Como funciona a liberação do crédito com contrato mútuo? Imóvel. Um imóvel como garantia envolve um contrato de alienação fiduciária que será registrado na matrícula do imóvel. O imóvel como objeto será feito um contrato, como eu expliquei, de compra e venda de gaveta. Desce, Luciana. Dois imóveis e duas funções diferentes. Imóvel garantidor. Esse imóvel garantidor, ele tem que estar liberado, apto para poder receber uma alienação fiduciária. Ele pode estar no nome do consorciado ou no nome do terceiro. A Camila vai explicar depois na documentação que ela vai falar qual que é a diferença aí do documento que precisa. Porque precisa do documentos pessoais do dono do imóvel, e se for um imóvel de terceiro, vai precisar também, obviamente, os documentos pessoais. Esse imóvel não é transferível de nome, ou seja, então não tem TBI. Paga alienação fiduciária. O imóvel garantidor não pode estar no nome do consorciado. Por que não pode estar? Porque pelo Banco Central só paga na conta do consorciado construção e reforma. Para compra de imóvel, não paga no nome do consorciado. E aí o que acontece? Nesse caso, precisa-se de um imóvel liberado, esteja no nome ou não do consorciado, o imóvel objeto, que é o imóvel que vai fazer a compra de gaveta, não pode estar no nome do consorciado. E aí, quem geralmente faz essa operação? Empresas. Por quê? Exemplo, Cláudio Henrique Consultorias tem um imóvel. O Cláudio Henrique, pessoa física, é sócio dessa empresa. E eu quero fazer um levantamento de capital. O que acontece? Eu faço um consórcio no meu nome, Cláudio Henrique, pessoa física, e vou comprar o quê? Vou pegar o meu próprio imóvel que eu tenho como garantia do sócio administrador, deixo ele de garantia com o Banco Central. Pego um imóvel que está no nome da minha empresa, faço um contrato de gaveta, como se o Cláudio Henrique, pessoa física, está comprando o imóvel da minha pessoa jurídica. Automaticamente, nesse contrato de gaveta, a Ademicon vai depositar o dinheiro da compra desse imóvel na conta da minha pessoa jurídica. Ou seja, eu usei um imóvel para comprar o meu próprio imóvel. Se eu não tenho um imóvel no meu nome, eu posso usar um imóvel da minha esposa? Eu posso usar um imóvel do meu primo, do meu pai, do meu filho, do meu amigo, do meu advogado? Posso. Esse imóvel que vai ficar como garantia. Ele não vai ser transferido. O consórcio está na minha pessoa física e eu vou comprar com um consórcio, com um contrato de gaveta, um imóvel da minha pessoa jurídica. O pagamento cai na conta da minha pessoa jurídica. Aqui que foi a dificuldade que quando começou o cliente do Pacelli, em que ele... Oi. Mas você sendo sócio da sua Aham. que fala que o imóvel pode ser nome de
diferente, em nome de diferente, não tem que ser diferente do social. Mas pelo Banco Central, você pode comprar como sócio, você pode comprar de PJ para pessoa física e pessoa física para PJ. Mesmo você estando na PJ? Mesmo estando na PJ. Então, pessoal, o que aconteceu foi o quê? Processo diferente para cliente diferente. Então, foi ruído de comunicação. Então, a gente consegue sim fazer esses levantamentos de capital. E aí eu vou deixar agora a Camila para poder falar os documentos necessários que precisa. Então, por exemplo, primeira coisa que você vai fazer, contempla a carta. Isso é no contrato mútuo. Geralmente empresas fazem isso, como eu falei. Para pessoa física, a gente entra com um contrato de reforma. Quando a gente levanta capital para pessoa jurídica, a maioria faz dessa forma. E aí o que acontece? Contempla a carta. Apresenta o imóvel garantidor próprio ou de terceiro. Identifica o imóvel objeto, que é o imóvel que vai ser feito o pagamento. Detalhe, muito importante. Esse imóvel objeto, ele também precisa estar apto à matrícula dele. Ok? Ele não vai ficar alienado, mas ele precisa estar apto à matrícula. Firma, ou seja, contrato de alienação fiduciária sobre o imóvel garantidor. Contrato de compra e venda de gaveta sobre o imóvel objeto. Crédito é liberado ao proprietário do imóvel objeto. Vamos lá, de novo. Patrícia, nesse caso sim precisa de 2 imóveis. Ok? Rafael, o que é imóvel? O que é imóvel garantidor e imóvel objeto? Imóvel objeto é que vai ser usado para pagamento da Demicon. Ou seja, esse imóvel ele não vai ficar como garantia no Banco Central. Esse contrato de gaveta ele pode ser rasgado depois. Só que a pessoa que está recebendo um imóvel objeto, né, vendendo, teoricamente, ela vai ter que declarar. Sim, porque o dinheiro vai cair na conta dela. Então, geralmente isso é feito aonde? Pessoa jurídica. Então, se eu quero levantar um capital para minha empresa, como que é feito? 90% na Demicon. Sim, Claiviane, pode ser feito a pessoa física. Só que, mais uma vez eu falo, todas as regras têm sua exceção. Para a pessoa física, 95% das operações são feitas em cima de reforma. Pode ser feito para a pessoa física? Claro que pode. É a mesma forma, mas geralmente é feito para pessoas jurídicas. Ok? Mas pode ser feito de ambas as partes. Mas explicando, Rafael, o imóvel objeto, quando esse dinheiro entra na conta PJ, quando esse dinheiro entra na conta PJ como fruto de venda, incide o imposto sobre o ganho de capital normalmente? Incide, sim, ele vai pagar em cima do que cair na conta dele. Porque ele vendeu o imóvel. Ok? Patrícia, daqui a pouco a Camila te responde isso aí. Tá joia? Então, pessoal, o que é objeto garantidor? Objeto de compra e venda. O que vai ficar alienado é um imóvel garantidor. O que é o bem objeto? É onde que a Demicon vai fazer o pagamento. Então, por exemplo, mais uma vez, Rafael, eu tenho um imóvel no meu nome, pessoa física, Cláudio Henrique. Eu quero fazer um levantamento de capital. A minha pessoa jurídica, ela tem um bem, ela tem um imóvel. O que eu vou fazer? Eu vou deixar para o Banco Central o meu imóvel da pessoa física como garantia, vou fazer um contrato de compra e venda com a minha pessoa jurídica, nesse imóvel da pessoa jurídica. Vai ter um contrato de gaveta, a Demicon vai pagar na conta da minha pessoa jurídica. Esse imóvel objeto é somente
a forma para a Ademicon poder pagar o consórcio por levantamento de capital. Conseguiu entender ainda ou não? Pode perguntar, se não entendeu, pergunte. É possível usar a mesma carta para quitar saldo devedor e levantar capital através da operação de reforma? Depois a Camila vai te responder, tá, Maria? Camila, entra, por favor, na parte de documentação que precisa. Aí eu vou deixar com você, e aí as outras perguntas a gente vai respondendo no final. Tá ok? Ok. Quais são os documentos que precisa para a reforma? Quais são os documentos que precisa da pessoa física, da pessoa jurídica para contrato de mútuo? Deixa eu abrir aqui o arquivo que eu te enviei, só um minutinho. Já está salvo aqui já, pode começar. A Luciana abre ali. Vai falar só sobre os documentos do mútuo, né? Claudinho? Isso. Vamos lá, pessoal. Para processo de mútuo para aquisição da pessoa física, tá? Quando o consórcio está em nome da pessoa física, é a ficha integralmente preenchida de forma digital. Ah, eu posso fazer manual? Não, não pode fazer manual por conta da letra, tá? Da caligrafia. A Demicon não aceita. O seguro, a Demicon tem um setor que encaminha diretamente para o cliente ou por e-mail, dentro do próprio processo, tá? Deixa eu abrir, tá muito ruim para mim, deixa eu aumentar aqui. Cópia simples da certidão de nascimento atualizada, se for solteiro, e de casamento, com expedição de, no máximo, 30 dias. Importantíssimo esses documentos estarem dentro dessa validade de 30 dias, tá? A Demicon não aceita. Se vai para o jurídico e já está no 30º dia, a Demicon já não aceita, tem que atualizar novamente. A cópia simples da escritura, tem uma plataforma que a gente consegue solicitar isso para o cliente, eu consigo fazer isso, aí o pagamento dessa certidão atualizada, eu faço o Pix, o cliente faz o pagamento e a gente pega essa certidão. Comprovante de endereço, tá? Tem que ser água, luz, telefone, internet, gás, condomínio, cartão de crédito não pode. Ah, eu tenho uma fatura de uma loja de calçados, também não pode. Tem que estar dentro desses tipos. Água, luz, telefone, internet não pode estar em nome de terceiro, tem que estar em nome do consorciado. Comprovação de renda. Essa comprovação de renda aqui é importantíssima, tá? Vamos. Ô, Lu, você que está passando aqui, não é? Sobe para mim, por favor, lá no comprovação de renda. Formas de comprovação, por favor. Isso. Quando a pessoa é CLT, tá? Carteira assinada. Os 3 últimos olerites, cópia da carteira de trabalho. Isso a gente pega no próprio aplicativo, printa e manda para a Demicon. Se o cliente declara imposto, tem que anexar também, tá bom? A pessoa é autônoma ou profissional liberal, né? Tem que ter o DECORE, emitido pelo contador, tá? E a cópia da última declaração de renda, declaração e recibo. Aposentado ou pensionista, extrato de pagamento do benefício. Empresário individual, também o DECORE, emitido e assinado pelo contador, ou Prolabore. Acontece que muitas vezes, quando é empresário ou sócio, as pessoas apresentam um Prolabore que o contador cria da noite para o dia. Aí a Demicon solicita o extrato da conta para comprovar que ele recebeu esse valor mesmo. Então, não tem como passar a pena, vou dar um jeitinho, não tem como. Se existe um Prolabore, ele foi pago. E foi pago onde? Uma conta corrente em nome do consorciado. Então, tem que ter a comprovação. A Demicon vai solicitar. Consorciado PJ, a declaração de imposto, o IRPJ, e a declaração elaborada pelo contador, tá?
Consociado residente fora do país. Declaração de saída definitiva do país, tá? Entrega à Receita Federal do Brasil, acompanhada da declaração de rendimento do país onde está residindo. Isso aqui é importante. O cliente ele pode fazer quando ele está fora? Pode, mas tem que apresentar a declaração de saída definitiva. A Damicon não aceita se ele não apresentar esse documento. Agora vamos voltar lá para cima, Lu, por favor. A forma de comprovação eu já passei. Agora, quando está em nome da pessoa jurídica, aí vai ser outra ficha, só que em nome da PJ. A cópia do contrato social, tá? Com a autenticação digital, que é aquele contrato que a gente pega com o contador. E deixa eu ver o que mais. Cópia autenticada da certidão da junta, tá? A declaração. Se dentro do contrato social existir 10 sócios, os 10 sócios têm que apresentar RG e CPF. O sócio é casado, declaração, certidão de casamento e os documentos da esposa também, tem que entrar na jogada. Comprovação de renda, eu já mencionei aqui para vocês, e a certidão de falências, concordatas, recuperação judicial e extrajudicial da comarca de sua sede. O imóvel que vai ficar em garantia. Aqui é muito importante. Toda vez que a gente vai solicitar para o cliente o imóvel, a gente tem que pedir a matrícula, que é a certidão do imóvel. Muitas vezes eles enviam para a gente o documento que não é a matrícula. A gente não consegue solicitar para validar essa avaliação se não temos a matrícula do imóvel, tá? A certidão negativa de tributos municipais do imóvel, declaração de inexistência de débitos condominais. Isso aqui é quando o imóvel é de condomínio, apartamento, né, que está sendo comprado. Essa certidão, ela pega-se com o síndico, tá? Tem que ser assinado e registrado em cartório. Cópia simples da ata de eleição do síndico também, e isso pega junto com o síndico no momento que você pega a declaração de inexistência de débitos. Esse é o imóvel de garantia. Agora, imóvel de aquisição, tá? É o imóvel bem objeto, que vai ser pago o valor que está disponível para o consorciado. Precisa da cópia simples da certidão, que eu te falei, e a cópia simples do contrato de compra e venda, que é o que a Daniele faz para a gente, tá? E as certidões emitidas pela Demicon, essas aqui, eu não preciso mencionar, porque essas próprias certidões a Demicon já emite dentro do contrato e já envia para o cliente. E eu acho que é isso, os pontos importantes que a gente precisa sinalizar. As situações especiais de procuração que tem aqui, tá? Quando o cliente ele tem uma procuração, uma pessoa que responde por ele, tem que ter envolvido, tem que ter esses documentos. E é isso. Esses são os pontos importantes. Gente, isso aí eu vou encaminhar no grupo. Por quê? Porque essa documentação. Porque essa documentação, quando o seu cliente contemplar o consórcio de imóvel, você precisa saber isso na ponta da língua. Isso é o papel de consultor. Como eu falei, a Camila, ela vai nos dar o suporte que eu solicitar ela, óbvio, mediante a Dani. Se a gente tiver que fazer o levantamento de capital, a gente vai orientar, vai falar para onde que você vai mandar. Só que essa documentação não é a Camila que solicita o cliente, não. É você que é consultor que tem que auxiliar o seu cliente a como vai adquirir o seu imóvel. É o que o Dixon fala. É o que nós falamos. Nós não somos vendedores de consórcio. Nós somos consultores. Camila, eu vou te liberar, tá? Eu sei que você tem muita coisa para fazer. Obrigado de verdade a sua contribuição. Eu te trouxe aqui para a gente poder falar de fato essa documentação que você precisa de forma mais burocrática, né? E, obviamente, pessoal, eu não sei como que tá a Camila, eu não sei como que tá a vida dela, mas acho que dito que o Ângelo já deve ter fechado, não sei. Gestores, né? Já pode, de fato, começar a procurar a Camila, porque senão vai ficar enrolado. Olha, se fosse para deixar por conta, nós temos uma situação com o cliente do Luciano. Se não fosse a Camila
para nos ajudar, estávamos enrolados. Então, isso aí é o processo para liberação de crédito para imóvel, é processo de liberação de crédito para veículo. Então, pessoal, não é somente fazer gestão, não é somente ver boleto, mandar boleto e cobrar o seu cliente na carteira, não. A Camila, ela faz muito mais além do que isso. Esse contato, ela faz direto com o nosso cliente. De solicitar documentação para imóvel, toda a parte de liberação. Então, se você está sobrando, se você quer fazer isso, gente, entre em contato com a Camila, que ela vai ter que dar o jeito. Ela vai contratar mais gente, não sei o que ela vai fazer, não. Mas é um trabalho diferenciado que a gente tem hoje, né, Camila? Inclusive, está indo no PDAX, né? Sim. Camila, obrigado, tá, Camila? Qualquer coisa, você pode precisar da gente, a gente está à disposição. Obrigada, eu fico à disposição também, tá bom? Pessoal, vamos lá. Só para a gente encerrar aqui, ainda ficaram muitas dúvidas. Vamos concentrar aqui, vamos lá. Eu respondi algumas pessoas já no chat. Por exemplo, ó, o Misael perguntou aqui. Foi até a última que eu fiz aqui. Misael. Aqui. Uma carta de 200 mil. Para liberar o crédito para a reforma, qual o valor mínimo o imóvel deve ser avaliado? O imóvel tem que valer o saldo devedor. Qual que é o saldo devedor da carta de 200 mil? Se o cliente contemplar no primeiro mês, é um. Se o cliente contemplar daqui a 3 anos, é outro. O imóvel tem que valer o saldo devedor. Ok? E na reforma tem um limite de valor. A reforma é 70% do valor do imóvel que a Demicon libera o crédito. Beleza? 70%. Para reforma. Vamos lá. Tem mais perguntas aqui. Se o cliente está querendo levantar 1 milhão, o imóvel dele, da garantia, precisa ser de 1,5 milhão. E o imóvel objeto também precisa valer 1 milhão? Sim, precisa. A Maria fez uma pergunta. É possível usar a mesma carta para quitar o saldo devedor e levantar capital através da operação de reforma? Sim, Maria, é. Geralmente, o que acontece? Quando você vai fazer uma quitação de financiamento, o valor da carta, ele sempre sobra um valor a mais do que você quitou. E aí, o que acontece nesse sentido? A Dani emite o contrato para o engenheiro assinar, do valor que está sobrando, ok? E aí você consegue sacar esse dinheiro na sua conta. Até porque, quando você quitou o saldo devedor do financiamento, esse imóvel já foi alienado na Demicon, então ele já está alienado. Ok? E aí, nesse caso, você libera essa situação. Vamos lá. Múltiplas cotas. Pessoal, vamos lá. E se for rural para levantar capital? Libera quantos por cento? Mesma coisa, Estevão. Se for através de reforma, mesma coisa. Múltiplas cotas. O cliente tem 1 milhão e 10 cotas de 100. Tem que fazer o processo de reforma para cada carta? Não, Ângelo, não tem. Na hora da alienação fiduciária, já faz o quê? Já cita todas as outras cotas e o contrato que a Dani vai mandar, ela já manda a citação dessas 10, das outras 9 cotas a contemplar. Então, nesse cronograma já vai contando, entendeu? Se precisar, a Dani emite um novo contrato para poder fazer. Mas a Dani tinha comentado comigo que tinha um cliente em Contagem que fez 30 cotas. E no mesmo contrato a Demicon aprovou, entendeu? Mas se precisar, ela faz também. Pessoal, pode perguntar. Tem mais alguma dúvida aí no grupo? Tem mais aí? Resumindo, pessoal, consegue fazer alienação, consegue levantar capital na Demicon? Só responde assim para mim quem tirou a dúvida. Coloca no grupo para mim. Só no grupo. Na Demicon, tem ou não tem como levantar capital de giro através de consórcio usando o próprio imóvel como garantia? Responde no grupo sim ou não.
Só coloca sim ou não no grupo. Só isso. Pessoal, qualquer dúvida é porque o pessoal está mandando no chat da reunião. Então, pessoal, tem como, dúvida sempre vai ter. É normal. É normal. É o primeiro treinamento. Olha, assim, 2 anos, gente. 2 anos. 2 anos. É o primeiro treinamento que a gente tem de forma assim, esmiuçando de forma técnica o que é o levantamento de capital. A gente vai fazer outros. Vamos fazer outros. Por exemplo, já sabemos na ponta da língua. Isso aí já vai ficar para o meu próximo treinamento. Eu vou ver o dia. Consórcio pelo plano Safra. O consorciado pagar de 6 a 12 meses. Plano Safra. Tem como na Demicon? Tem. Já está na ponta da língua. Então, como que a gente consegue fazer? É muita coisa que a gente vai aprendendo. O Luciano deu um insight ontem muito top. Se o cliente quiser pagar o consórcio todo em 18 pagamentos, tem como? Tem. Com a Demicon, é lógico que dá. Olha para você ver. Um plano de 220 meses. O cliente querer pagar em 18 pagamentos. Tem como? Com a Demicon, é lógico que dá. Nós vamos aprender a fazer isso tudo. Então, pessoal, obrigado. Deus abençoe a todos. Vamos que vamos. Qualquer coisa, a Luciana vai encaminhar essa questão de documentação no grupo e vocês estudem ele. Forte abraço.